Irmão, Deus mostra a palavra aqui no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, a partir do verso 11. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma passagem bastante bonita, onde Jesus está indo para Jerusalém, né? Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, né? Jesus, os judeus, quando eles queriam ir para Jerusalém, eles não passavam pelo meio dos samaritanos. Eles tinham um caminho próprio para ir para Jerusalém, que não passava por Samaria, porque os judeus e os samaritanos não se davam bem, né, irmãos? Existia muito conflito entre eles. Mas Jesus escolheu justamente um caminho que passava por esse local. Por quê? Por que Jesus Cristo escolheu justamente esse caminho? Porque existia alguém ali que Jesus Cristo queria resgatar. Glória a Deus. Existia obras ali que Jesus Cristo queria fazer. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse é o motivo pelo qual, sabe, nós pregamos o Evangelho. Por que nós pregamos o Evangelho? Sabe, porque existem almas que Deus quer chamar. Glória a Deus. Sabe, existem almas que Deus vai chamar, existem vidas que Deus quer transformar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e é por isso que nós pregamos muitas vezes em um lugar onde parece que não está tendo resultado nenhum. Glória a Deus. Né, irmão? Mas o que eu vou fazer lá? Olha lá, mas não é. Sabe, por que continuar? Sabe, porque sempre que o Evangelho for pregado, sempre aqueles que Deus quer chamar, Ele chama. Glória a Deus. Não importa se o país está em guerra, não importa se o país não aceita cristãos, se o país mata cristãos, não importa. Sabe, se a palavra de Deus não está presa a nada, né, irmãos? Eles podem até matar um pregador, matar um servo de Deus, mas a palavra de Deus está livre. Né, irmãos? E Deus se usa de um, Deus se usa de outro, e o Evangelho vai crescendo, e Deus vai chamando aqueles que precisa chamar. E aqui Jesus Cristo propositalmente escolheu um caminho, porque Ele tinha obra para fazer na vida dessas pessoas, obra material, e existia alguém que Ele queria chamar. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Né? E quando Jesus Cristo ia passando,
vieram 10 leprosos. Sabe, irmão, se tinha uma doença terrível para se ter, sabe, era a lepra. Ou doença terrível para se ter, sabe, porque os efeitos emocionais, os efeitos psicológicos eram muito piores do que a enfermidade. Sabe, quando você descobrir que tinha lepra, o sacerdote, o religioso, aquele que servia a Deus, ele era o primeiro que dizia para você: não, agora você vai ter que ficar lá junto com os leprosos. Você tinha que largar sua esposa, você tinha que largar os seus filhos, você tinha que largar o seu emprego, você largava tudo e ia ficar num lugar onde só tinha leproso. Sabe, irmãos, então você imagina, de repente você está com a sua família, cheio de sonhos, cheio de projetos e vivendo a sua vida, e de repente você não tem mais nada. De repente você não tem mais sonho, de repente você não tem mais projeto, não tem mais esposa, não tem mais filho, você não pode ter contato com ninguém. Sabe, irmãos, então os efeitos psicológicos de estar vivendo uma vida normal e de repente você está numa situação dessa, sabe, irmãos, é uma coisa terrível. E é por isso que eles pararam de longe. Por que eles pararam de longe? Porque eles não podiam se aproximar. Um leproso não podia nem pensar em chegar perto de uma pessoa que não tivesse lepra. O leproso só podia se aproximar de outro leproso. Sabe, irmãos, então eles pararam de longe. E foi até Jesus Cristo, sabe, 10 leprosos, pessoas doentes. Quem vai até Jesus Cristo são pessoas doentes. As pessoas, quando acham que são boas, quando elas acham que não são tão ruins assim, sabe, irmãos, elas não vão até Jesus Cristo. Quando as pessoas acham que não são tão pecadoras, que não são tão terríveis, mas Jesus Cristo mesmo disse: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, muitas vezes quando as pessoas estão bem, estão financeiramente bem, estão com saúde, está tudo dando certo, as pessoas não estão nem aí para Deus. Né, irmãos? Mas quando aparece uma enfermidade, quando aparece uma dificuldade, sabe, quando o médico vira e o médico fala: não tem jeito, você vai morrer. Aí as pessoas lembram de Deus. Eu preciso buscar Deus, eu estou doente. Né, irmãos? E foi isso que aconteceu aqui. Não havia cura nenhuma para a lepra, não havia esperança nenhuma para esses homens, mas um dia eles ouviram falar sobre Jesus, que Jesus poderia curar esse tipo de enfermidade terrível. Sabe, irmãos, e isso acontece. As pessoas, elas não estão nem aí para Jesus, mas quando elas descobrem que estão com uma enfermidade, que estão com uma doença, que a situação, sabe, elas, eu ouvi falar de um Jesus que pode, aí elas lembram de Jesus. Irmãos, aí elas lembram de Jesus, elas até vêm congregar, sabe, e é o que nós vemos aqui. Foi o que aconteceu aqui com os 10 leprosos. A primeiro momento eles vieram por quê? Porque eles precisavam novamente ter esperança. Eles precisavam ser curados. Eles precisavam resolver o seu problema. Esse é um motivo que atrai muitas pessoas hoje para dentro da igreja. Mas esse não é o motivo que vai fazer com que elas venham permanecer. Sabe, irmãos, o que vai fazer elas permanecerem é outra coisa. Né, irmãos? Então, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Né, irmãos? E é interessante hoje, porque hoje a igreja está sendo ensinada a reivindicar. Né, irmãos? A igreja está sendo ensinada a reivindicar. Não, irmão, eu virei para Deus, eu estava numa dificuldade, eu virei para Deus e eu falei para Deus: Senhor, por que eu estou passando por essa dificuldade, Senhor? Eu te sirvo, eu sou fiel, eu congrego, eu faço a tua vontade, eu te sirvo, Senhor. Sabe, a igreja hoje aprendeu a reivindicar, né? E as pessoas ouvem, as pessoas acham a coisa mais bonita do mundo reivindicar. Mas no Evangelho nós nunca vemos as pessoas reivindicando nada. Sabe, irmãos, nós sempre vemos isso, né?
Nós sempre vemos eles dizendo, mestre, tem misericórdia de nós. Sempre vemos aqueles que recebem alguma coisa de Jesus Cristo não reivindicando, sabe, irmãos, não mostrando o que elas fizeram para receber alguma coisa em troca, mas nós sempre vemos na palavra de Deus eles dizendo, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Se não for pela tua misericórdia, Senhor, eu vou continuar enfermo. Sabe, se não for pela tua graça, Senhor, eu não tenho como alcançar a salvação, eu não tenho como alcançar o milagre, eu não tenho como alcançar a cura. Sabe, irmãos, você quer alcançar alguma coisa de Deus? Sabe, então é a misericórdia de Deus que você tem que recorrer. Glória a Deus, Senhor. Mas hoje a igreja acha que não deve recorrer à misericórdia de Deus. Então tem que fazer a quarta da libertação, tem que fazer a quinta da cura, tem que fazer a sexta da família, tem que fazer o sábado da prosperidade. Sabe, irmão? Nós temos que recorrer à misericórdia de Deus. Glória a Deus. Sabe, se você não alcançou nada recorrendo à misericórdia de Deus, não vai ser você fazendo qualquer outra coisa que você vai alcançar. Glória a Deus. Sabe, e foi isso que eles fizeram. Eles recorreram à misericórdia de Deus. A nossa vida cristã consiste em nós entendermos isso, que tudo aquilo que a gente recebe por graça. E graça é favor imerecido. Você recebe aquilo que você não merece. Se nós formos receber o que nós merecemos, sabe, o que nós merecemos é a morte. Sabe, irmãos, porque nós nascemos pecadores. Quanta coisa errada a gente faz na nossa vida. E quando a gente faz alguma coisinha que a gente acha que é bom, a gente taca na cara de Deus e a gente fala, mas está vendo, eu não fiz? Irmãos, mas o quanto nós já não merecíamos ser punidos por Deus, ser mortos por Deus, e Deus não nos matou. Irmãos, então recorra à misericórdia de Deus, né? E eles recorrendo à misericórdia de Deus, qual que é a atitude de Jesus Cristo? E ele, né, Jesus, vendo-os, disse-lhes, olha só, né, eles pararam de longe, eles gritaram de longe, e Jesus Cristo não fingiu que eles não estavam lá. Sabe, Jesus Cristo não disse, vamos ignorar, finge que não está vendo. Finge que não está vendo, vamos passar direto. Sabe, irmãos, Jesus Cristo não ignorou eles. Jesus Cristo vendo-os, disse-lhe, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Irmãos, Jesus Cristo não ignorou eles. Jesus Cristo virou para eles, sabe, Jesus Cristo disse para eles, ide, vão, mostrem-se aos sacerdotes. Sabe, irmãos, eles não viraram para Jesus diante dessa palavra e disseram, não, mas eu vou me mostrar para o sacerdote depois que eu for curado. Você tem que curar primeiro, para depois eu mostrar para você. Eu ainda estou leproso, como é que eu vou me mostrar para o sacerdote? Né? Eu ainda estou leproso ainda. Sabe, esses são os crentes hoje. Sabe, os crentes hoje, eles viram para Deus, sabe, Deus fala, buscai o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Mas eles viram para Deus e eles falam, não, se você me der primeiro as demais coisas, aí eu busco o reino e a sua justiça. Senhor, eu prometo, Senhor, eu faço um voto, e se você primeiro me der as demais coisas, Deus, aí eu busco o reino e a justiça. Sabe, esses são os crentes hoje. Não, prometo, Deus, que se você fizer um milagre, se você fizer a obra, Senhor, aí eu vou ser fiel, Senhor, eu vou ser. Você vai ver, Senhor, eu vou buscar Deus, eu vou congregar, eu prometo, Senhor. Sabe, esses são os crentes hoje. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas eles não fizeram isso. Não, Senhor, você tem que curar primeiro, para depois mostrar para o sacerdote. Eu ainda estou leproso. Como é que eu vou me mostrar para o sacerdote se eu ainda sou leproso? Né, irmãos? Mas eram as palavras de Jesus Cristo que iriam fazer os milagres. Se Jesus Cristo mandou ir se mostrar para o sacerdote, é que quando você estivesse chegando lá, sabe, você ia estar limpo. Nem se fosse no último segundo antes de você se mostrar para o sacerdote. Se Jesus Cristo falou, está falando. Sabe, irmãos, as palavras que têm poder é a palavra de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Hoje, os crentes hoje acham que são as palavras dele que têm poder.
Né, irmãos? Não, a nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. Você tem que determinar a vitória. Você tem que determinar a cura. Você tem que determinar. Sabe, irmãos? É claro que a gente não vai ficar pronunciando palavras de maldição. Sabe, mas não são as nossas palavras que têm poder. Sabe, irmãos, as palavras que têm poder são as palavras de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, aquilo que Ele falou tem poder. Sabe, irmãos, é as palavras dEle que nos transforma. Sabe, irmãos, é a palavra dEle que move o nosso coração para a sua vontade. Sabe, é a palavra dEle que faz um milagre na nossa vida. Sabe, irmãos, não é a nossa palavra. Né, irmãos, não é a nossa palavra. Sabe, hoje em dia, sabe, está se exaltando muito o homem. Sabe, irmãos, nós achamos que somos nós que fazemos. Nós achamos que somos nós que movemos as mãos de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que somos nós que fazemos Deus se movimentar. Sabe, irmãos, e precisamos aprender a ouvir aquilo que Jesus Cristo tem para nos dizer. Sabe, irmão, sem ficar argumentando, não, mas eu acho que assim não é bom. Sabe, eu acho que é assim que Deus mandou fazer, eu acho que assim, se eu fizer do meu jeito vai ser melhor. Sabe, irmãos, do nosso jeito nunca é melhor. Se eles tivessem feito do jeito deles, sabe, não ia ter acontecido nada. Se eles tivessem virado e tivessem falado, não, é o seguinte, você tem que me curar primeiro. Se você me curar primeiro, aí eu vou. Mas enquanto eu não receber a cura, eu não vou. Sabe, eles não teriam recebido nada. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e é por isso que muitas vezes os crentes hoje não recebem nada, porque eles querem fazer do jeito deles. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles desprezam aquilo que Deus diz. Eles desprezam aquilo que a palavra de Deus diz. E eles acham que podem fazer do jeito deles. Glória a Deus. Não, eu posso fazer do meu jeito. E aquilo que a palavra de Deus diz, que se enquadra no meu jeito, aí tá ótimo, mas aquilo que não se enquadra no meu jeito de fazer, sabe, aí eu jogo fora a palavra de Deus. Enquanto você jogar algum pedacinho fora da palavra de Deus, sabe, você não recebe nada. Glória a Deus. Sabe, você não entendeu nada do que é a vida cristã, você não entendeu nada do que é caminhar com Deus. Né, irmãos? E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Né, irmãos, eles foram se mostrar para o sacerdote, eles não ficaram argumentando, eles não ficaram dizendo por que não fez de outro jeito, eles foram, e quando eles começaram a correr para se mostrar para o sacerdote, sabe, um milagre aconteceu. Glória a Deus, Senhor. Sabe, um milagre acontece quando nós ouvimos a voz de Jesus. Glória a Deus. Né, irmãos, um deles, né, foram 10 que receberam a cura. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Né? Olha só, os 10 foram curados. Você imagina que a lepra é uma doença que muitas vezes começa a cair parte do corpo. Muitas vezes você perde uma orelha, perde um nariz, perde um braço, perde uma perna. E eles foram lá se mostrar para o sacerdote. De repente, a mão que não mais existia estava lá. Olha só. Sabe, eles se olharam uns para os outros e eles viram que eles estavam curados, que o milagre realmente aconteceu. Os 10 foram curados, mas um deles, vendo que estava curado, teve uma atitude diferente. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é aquilo que acontece depois que mostra quem é salvo e quem é perdido. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é aquilo que acontece depois que mostra, sabe, quem caminha com Deus de verdade de quem não caminha. Sabe, irmãos, não. Muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo, não, porque Deus me curou, porque Deus fez a obra, porque Deus fez a maravilha, porque eu era aleijado e agora eu estou andando. Mas é o que acontece depois que mostra se você é crente ou não. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é como você vive depois disso que mostra se você caminha com Deus. É como você passou a viver a tua vida depois que Jesus te curou. Não, eu continuo vivendo do jeito que eu sempre vivi. Aí então você só recebeu a cura. Glória a Deus. Só continua um perdido curado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E as pessoas acham que porque receberam a cura, receberam a salvação. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é aquilo que acontece depois que mostra quem caminha com Deus e quem não caminha com Deus. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Né, irmãos? Ele, vendo que estava curado, ele voltou para glorificar a Deus e deixa bem claro aqui, ó, em alta voz.
Sabe, ele não estava tímido, não. Ele não estava acanhado. Não, ele voltou. Sabe, irmãos, por que ele voltou? Essa é a pergunta, irmãos. Por que ele voltou? Sabe, a pergunta é, por que os outros 9 não voltaram? Por que os outros 9 não voltaram? Sabe, porque os outros 9, eles tinham outras prioridades. Glória a Deus. Sabe, irmãos, os outros 9, eles haviam perdido muito tempo com aquela enfermidade, e agora eles precisavam retomar sua vida. Sabe, irmãos, agora eles precisavam retomar o seu emprego de novo, agora eles precisavam voltar para sua esposa, voltar para os seus filhos, agora eles precisavam recuperar o tempo perdido, precisavam retomar os seus sonhos, os seus projetos. Sabe, irmãos, eles tinham outras prioridades. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, hoje em dia, quais são as nossas prioridades? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e o que nós estamos fazendo, o que nós estamos dizendo? Hoje os crentes estão virando e os crentes estão dizendo: não, caminhar com Deus é maravilhoso, é muito bom, é tudo de bom, nossa, como é ótimo caminhar com Deus. Mas quando ele fala mas Jesus colocou um monte de coisa na frente. Glória a Deus. Mas é quando sobra, quando dá. Glória a Deus. Né, irmãos, quais são as nossas prioridades? Por que eles não voltaram? Eles não voltaram porque eles tinham outras prioridades. Mas qual era a prioridade desse um que voltou? Será que ele não queria retomar os seus sonhos? Irmão, será que ele não queria voltar para o seu emprego? Será que ele não queria voltar para sua esposa, voltar para os seus filhos, retomar todo o tempo perdido? Será que ele não queria? É lógico que ele queria. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas ele tinha uma prioridade muito mais importante a fazer antes disso. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, os crentes trabalham, os crentes buscam os seus sonhos, os crentes se esforçam, mas o que diferencia eles do mundo, sabe, irmãos, é que eles têm uma prioridade antes disso. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que é buscar a Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus. Sabe, irmão, não é o que sobra. Sabe, irmão, não é o que dá para fazer. Primeiro eu vou fazer tudo, se sobrar. Não. Há uma prioridade antes de todas as coisas. Sabe, não, eu preciso caminhar com Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos muito ansiosos. Muitas vezes há muita ansiedade em nós. Sabe, e é normal a primeiro momento a gente ter ansiedade. Sabe, irmãos, porque as adversidades vêm, as provas vêm, quando alguém vem e bate no nosso carro, quando vem uma enfermidade terrível. Sabe, irmãos, a gente não bate o carro e fala: oh, glória a Deus, que alegria, bateu. Não, a gente fica triste. A gente fica chateado, né? Nós vem uma enfermeira que falou: você vai morrer daqui a 6 meses. A gente não falou: oh, glória a Deus. Não, a gente fica triste, a gente fica chateado. Sabe, irmãos, mas a questão é o que acontece depois. Glória a Deus. Sabe, irmãos, como nós agimos depois. Sabe, irmãos, é o tempo de nós colocarmos a cabeça no lugar e nós estabelecermos as prioridades. Glória a Deus. Tá difícil, aconteceu essa adversidade aqui, tá terrível e eu teria motivo para me matar, mas como a prioridade é caminhar com Deus e a palavra de Deus diz que a minha alegria está nele, então eu vou buscar a minha alegria nele, porque nas coisas dessa vida aqui está difícil. Glória a Deus. Né, irmãos? Há prioridades na vida daqueles que servem a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, havia motivo nesses 10 leprosos aqui deles se matarem. Havia motivo neles para eles entrarem em depressão, porque essa doença aqui é a pior doença que se podia ter, ainda mais que você ficava excluído de todo mundo, vivendo como um bicho. Sabe, irmãos, havia motivo mas eles, quando ouviram falar em Jesus Cristo, tiveram esperança, e aquilo que veio dizer quem que caminhava com Deus de verdade ou não, e quem Deus chamou ou não, é o que aconteceu depois. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, o que aconteceu na nossa vida depois que nós conhecemos a verdade? Glória a Deus. O que aconteceu com a nossa vida depois que nós ouvimos a verdade e que a verdade nos impactou? Sabe, irmãos, o que aconteceu? Será que nós continuamos caminhando do mesmo jeito que nós continuamos antes? A única coisa é que a gente frequenta o culto de sábado aqui, que antes a gente não frequentava.
Glória a Deus. Se é só isso, sabe, irmão, não aconteceu nada na tua vida. Glória a Deus. Né, irmão? Será que isso nos impactou? Será que isso mexeu com a nossa vida? Será que isso nos fez enxergar a palavra de Deus de uma maneira diferente? Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Né, irmãos, olha só, o texto deixa bem claro, esse que voltou para glorificar, ele era samaritano, sabe, era povo pagão, sabe, esse que voltou para glorificar, esse aí não era a nação escolhida por Deus, não era judeu não, né, no meio daqueles 10 leprosos, aonde estavam os judeus, sabe, irmãos, eles haviam ido embora, eles não haviam voltado. Muitas vezes aqueles que se dizem servos de Deus, aqueles que dizem que conhecem a verdade, sabe, irmãos, aqueles são os que menos glorificam a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, são aqueles que não voltam para agradecer. Glória a Deus. Sabe, irmãos, são aqueles que não voltam para dar graças. Glória a Deus. Sabe, irmãos, são aqueles que não glorificam a Deus. Muitas vezes aqueles que deveriam estar lá aos pés de Jesus, clamando e agradecendo e rogando a Deus, são os que mais estão dando escândalo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, são os que mais estão buscando as coisas dessa vida como qualquer ímpio. Né, irmãos? E é isso que Jesus Cristo está querendo dizer. Esse aqui era samaritano. Sabe, muitas vezes Deus chama um perdido lá no mundo e ele se converte de verdade, e os religiosos que nunca se converteram olham e falam: não, mas é exagerado, isso aí é exagerado, não precisa de tudo isso. Eu caminho há 30 anos e não preciso de tudo isso. Eu caminho há 30 anos e não sou fanático desse jeito. Glória a Deus. Né, irmãos? Deus chama quem Ele quer. Deus move quem Ele quer. Né? E o mais difícil de se converter, sabe, é o religioso que acha que é convertido. Sabe, irmãos, esse é o mais difícil de converter, esse é o mais difícil. Mas quando Deus quer chamar mesmo esse, Deus chama. Glória a Deus. Né, irmãos? E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Sabe, irmãos, onde eles estão? Sabe, irmãos, essa é a pergunta que o texto bíblico faz para nós. Onde nós estamos? Onde nós estamos colocando as nossas prioridades? Sabe, irmãos, onde nós estamos colocando o nosso caminhar com Deus dentro da nossa agenda, da nossa vida? Sabe, irmãos, onde nós estamos colocando? Sabe, irmãos, que lugar ela entra? Sabe, irmãos, em meio a tanta mentira, em meio a tanta corrupção, em meio a tanta degradação no mundo, sabe, onde nós estamos colocando a verdade de Deus em meio a tudo isso? Glória a Deus. Sabe, irmãos, será que as pessoas estão vendo nós clamando em alta voz, ou as pessoas estão vendo nós quietinhos? Sabe, irmãos, muitos crentes por aí, eles podem trabalhar numa empresa durante 20 anos que ninguém sabe que ele é crente, não. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque não há diferença nenhuma dele para os outros. De repente alguém vira e alguém fala: você acredita que Deus me chamou na igreja e agora eu estou congregando? Não, eu também sou dessa igreja aí. Mas há quanto tempo você congregava? 20 anos. Mas 20 anos, eu nunca reparei que você era crente. Não, mas eu sou. Glória a Deus, Senhor. Não, mas nunca reparou. Sabe, nunca foi luz do mundo, nunca foi sal da terra. Né? Jesus vai dizer: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Sabe, mas ninguém voltou para glorificar Deus. Sabe, irmão, de 10 foi um que voltou para glorificar Deus. Glória a Deus. Né? Vai atrás da maioria, né? Os crentes hoje gostam de ir atrás da maioria. Não, a maioria caminha assim, a maioria faz assim, a maioria está ensinando assim, então eu vou atrás da maioria. Sabe, irmãos, olha para onde está indo a maioria. Glória a Deus. Em busca dos sonhos, em busca dos projetos, em busca das vontades. Sabe, irmãos, apenas um. Sabe, se esse um aqui tivesse virado para os outros 9, tivesse falado: ó, você vai voltar? Ó, se você voltar, eu volto. Mas se você... você não vai voltar? Então eu não vou voltar também não. Sabe, se ele tivesse perguntado para os outros, se os outros iam voltar, para ele voltar também, ele não teria voltado. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas havia uma convicção nele de saber
que ele precisava voltar para glorificar Deus, que ele precisava voltar para agradecer, que ele, sabe, irmãos, tem que haver essa convicção em nós. Tem que haver essa convicção em nós, no nosso caminhar com Deus. Quando não há essa convicção em nós, sabe, irmãos, o nosso caminhar com Deus morre. O nosso caminhar com Deus perece, porque cada dia menos e menos a gente busca Deus. Cada dia menos e menos a gente tem a alegria nas coisas de Deus. Cada dia menos a gente quer fazer a vontade de Deus. A gente vai esfriando, quando a gente menos espera. Está parado há 20 anos, nem sabe como, né? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, irmãos, o que salvou ele foi essa fé dada por Deus. Sabe, irmãos, é essa fé aqui que nós precisamos ter. Sabe, é essa fé aqui que nos salva. Não é a fé de alcançar cura, não é a fé de realizar os sonhos, sabe, irmãos, não é a fé de solucionar os problemas, não. É essa fé aqui, ó. Eu preciso glorificá-lo. Eu preciso voltar, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Não, eu preciso voltar, sabe, eu preciso agradecer. Sabe, eu não merecia, mas Ele fez essa grande obra. Depois eu vou ver minha família, sabe, depois eu vou retomar meu emprego. Depois, há uma prioridade que eu preciso fazer antes de tudo isso. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, tem que ter essa convicção em nós. Que Deus possa colocar isso dentro do nosso coração hoje. Sabe, irmãos, porque é isso que mostra quem nós somos de verdade. Glória a Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.